E para falar sobre paternidade, o que o Senhor me dirigiu como fundamento da palavra de Deus foi a vida de José, o pai de Jesus, o pai adotivo de Jesus. E eu considero José o maior pai do mundo. E por que considero José o maior pai do mundo? Pelo fruto. Quem aqui conhece um pouquinho da biografia de Jesus? Quem já leu algo sobre Jesus? Nos tempos bíblicos e principalmente no tempo em que Jesus nasceu, o filho primogênito era a principal responsabilidade do pai, na educação e principalmente nos princípios que iriam reger a sua vida. E é interessante que quando nós olhamos para a vida de José, nós podemos afirmar com toda a convicção que José foi um pai a quem Deus pôde confiar o que ele tinha de mais precioso, o seu único filho. José foi um pai com quem Deus pôde contar para uma missão muito sublime, que era de fato cooperar para que Jesus cumprisse o seu propósito e a sua missão. E hoje, para falar de paternidade, eu preciso te perguntar: o que a palavra pai significa para você? Quando você traz a palavra pai, qual é a fotografia que vem na sua mente? Qual é a imagem que vem na sua mente quando você pensa na palavra pai? Quando você pensa na palavra pai, qual é a biografia que surge diante de você? Quais são as características que saltam diante de você quando você acessa a palavra pai? Uma coisa que eu estava pensando é que o tipo de pai que você teve, ou o tipo de pai que você não teve, influencia completamente a forma como você se relaciona com Deus Pai hoje. E eu pergunto: o que significa a palavra pai para você? O que você traz à memória quando você pensa na palavra pai? Talvez para alguns, o que vem à memória é a expressão: não tenho tempo para você. Talvez para outros, o tempo que passamos juntos é valioso para mim. Quando você traz a palavra pai, talvez a memória que você tem é justamente a expressão: eu não quis ter você. Mas talvez para outros seja a expressão: eu planejei, eu sonhei e eu quis ter você. Talvez para algumas pessoas o que lhe vem à memória é que seus sentimentos não são importantes. Mas para outros é diferente. Eu quero compreender o que você sente. Eu quero entender como você está se sentindo, filha ou filho. Talvez para alguns, quando se conecta com a palavra pai, o que vem à memória é: você não é do sexo que eu queria. Mas pode ser que seja o contrário. Você é perfeito, perfeita. Você nasceu menina e eu te amo, menina. Você nasceu um menino e eu te amo, menino. Talvez a memória que há a você, quando a palavra pai surge, seja justamente aquela: não espere nada de mim. Mas pode ser
conte comigo. Estou aqui para te apoiar. Estou aqui para te ajudar. O que precisar, estou aqui. Talvez para alguns o que vem é que abandona sem remorso, que vai embora sem se despedir. Mas talvez seja o contrário. Está sempre presente, principalmente quando necessário. O que de fato a palavra Pai suscita em você? Quais são as memórias que a palavra Pai traz a você? Pode ser que para alguns são as memórias de frieza, da falta de amor, de afeto, da falta de abraço, da falta de validação. Mas talvez sejam memórias do abraço caloroso, do beijo, da validação. Geralmente se considera abuso quando se toca numa criança indevidamente. Mas também é um abuso quando não se toca nessa criança devidamente, dando o afeto e o carinho que precisava receber na infância. O que a palavra Pai suscita em você? Para alguns, é aquele que provoca a rivalidade entre os filhos. Quem é que tem irmãos? Quem é que era o queridinho do papai? É porque baixaram a mão. Para alguns, talvez é aquele que gera rivalidade entre os irmãos. Mas talvez para outros, seja aquele que une os irmãos, que conecta os irmãos. Talvez a palavra Pai traga à sua memória hoje uma disciplina mão de ferro, quem sabe uma surra, quem sabe uma dor que ainda te persegue. Mas pode ser que você traga à memória uma disciplina justa e amorosa. Quem aqui consegue lembrar de pelo menos uma memória sobre pai, seja ela boa ou ruim? A sua história, principalmente na tua relação com paternidade, afeta diretamente a forma como você olha para Deus e se relaciona com Ele na figura de pai. Eu já tive, eu posso dizer que um privilégio, a oportunidade de servir pessoas que se declaravam ateus. E eu não conhecia até então nenhum ateu que não havia sido ferido profundamente pelo pai. Muita dor com o pai, precisava anular o pai, ser indiferente ao pai. E aí como que eu me relaciono com um Deus que se diz pai? Toda vez que eu olho para Deus como pai, eu me conecto com um pai que me feriu. Então, para não sentir dor, é melhor anular esse pai. É melhor deletar esse pai. Mas isto não resolve. Mas é fato que vivemos uma geração que está ferida na paternidade. E por estar ferida na paternidade, não sabem quem é Deus. E se você tiver uma ideia errada de quem é Deus, você terá também uma ideia muito equivocada de quem é você. Toda pessoa que está perdida
em um propósito, em uma missão, em um desígnio, é porque ainda não se encontrou consigo mesma. E só não se encontrou consigo mesma porque ainda não se encontrou com o Pai. Porque é quando você conhece o Pai, quando você se identifica com o Pai, quando você entende quem é o Pai, é que você entende quem é você. Mas até que haja cura para todas as fraturas, fissuras que ocorreu na sua relação paterna, é uma tendência você olhar para Deus Pai com as lentes das dores que você teve com o Pai. Quem está entendendo isso? Diga amém. E isso faz com que você, mesmo tendo um pai vivo, ou mesmo tendo um pai que não está vivo, se sinta órfão. Às vezes, as pessoas pensam que órfão é aquele que hoje está num abrigo. Para quem me conhece recentemente, não sabe, mas por 10 anos eu atuei na área da proteção da infância e juventude, seja como conselheiro tutelar, ou seja como coordenador de abrigos que acolhem crianças vítimas de violência, crianças que ficaram sem pai e sem mãe. E é uma tendência pensar que órfão é aquele que está lá no abrigo. Mas eu afirmo a você que o lugar que menos tem órfãos são nos abrigos. Acredite, na igreja tem muita gente órfã. Muita gente órfã. E você sabe que é órfão, não porque o pai morreu, não porque o pai abandonou. Você sabe que é órfão porque manifesta características de órfão. E uma coisa que é muito comum é que todo aquele que é órfão ainda não sabe quem realmente é. Todo aquele que é órfão ainda não tem clareza do seu desígnio, do seu propósito e da sua missão. Porque essa identidade, ela só se torna clara quando você rompe com a orfandade e se reconhece profundamente no espírito, na alma e no corpo, um filho muito amado de Deus. Uma outra característica de órfão é que se sente deslocado, se sente inadequado, está cercada de pessoas, está cercado de gente, mas não se sente pertencente àquele ambiente. Você já viu alguém assim por aí? Se sente deslocado. Talvez está dentro da igreja e se sente deslocado. Talvez participa de uma célula, mas se sente deslocado. Se sente não aceito, não se sente pertencente. Uma outra característica do órfão é a carência crônica. E o que seria essa carência crônica? Sempre em busca de um elogio para sentir que tem valor, para sentir que é importante, para sentir que é amado, para sentir que tem valor naquele ambiente. Mas existem pessoas que também manifestam essa orfandade através de um olhar escasso. Repita isso, olhar escasso. O que seria isso? Foco apenas no que falta. Ele pode estar recebendo muitas coisas boas. Ele pode estar vivenciando muitas coisas boas. Mas o olhar está treinado para aquilo que falta.
É basicamente assim: está vivendo um monte de coisas, mas está instalado lá. Eu ainda não tenho o pai que eu mereço. Isso faz com que nas suas relações você olhe sempre pelo viés da escassez. É basicamente assim: aqui tem uma taça de água, certo? Conseguem ver que tem água nela? Sim. O órfão, ele não vê a água que está na taça. Ela vê o que não foi enchido na taça. Foca no que não tem na taça. Por exemplo, ainda que com sede, rejeita a taça de água porque não foi entregue cheia. Em vez de focar na água que recebeu, foca na água que faltou. É um olhar treinado para aquilo que falta. É um olhar enviesado para aquilo que não tem. E, portanto, faz essa pessoa ser altamente ingrata e altamente insatisfeita. Repita isso: todo órfão tem uma insatisfação crônica. Vive reclamando. Você pode mostrar muitas coisas boas, mas ele vai ter algo ruim para dizer: mas isso aqui ainda não tem. Quem está entendendo isso? O órfão, ele também sempre se sente sozinho. E não importa o quão cercado de pessoas ele esteja. Ainda que ele venha para a igreja, ele vai dar um jeito de se sentir sozinho. E aí é basicamente assim: antes de vir para a igreja, já mentaliza: eu vou lá e eu vou provar que eu não tenho valor naquele lugar. Eu vou lá e eu vou provar que ninguém me vê naquele lugar. E aí sabe o que a pessoa faz? Ela vem para a igreja, faz uma cara de quem chupou limão, que ninguém consegue chegar perto, com medo, porque diz assim: meu Deus, não vou nem, né? Vai que morde. Aí quando chega o final do culto, o final daquela programação, sai da igreja sem falar com ninguém e dizendo para si: tá vendo? Eu tinha razão. Ninguém me notou, ninguém me abraçou, mas se escondeu. Chega depois que o culto começou e sai antes do culto terminar e diz: ninguém me abraçou, ninguém falou comigo. E isto porque o órfão se sente sozinho. Mas não só isso. O órfão manifesta duas coisas muito típicas: vitimização ou rebelião. Repete isso: vitimização ou rebelião. O sentimento de orfandade faz essa pessoa querer antecipar a sua herança. E repita isso: antecipar a herança é desconectar completamente da paternidade. Quem conhece a história do filho pródigo? Na verdade são dois pródigos. Um que diz: pai, eu quero a minha herança e eu quero ir embora. Mas tem o outro que não pede a herança, mas ainda que dentro da casa do pai, não se sente filho. Se comporta como um órfão. E é interessante que quando a orfandade se manifesta com o pedido de herança, geralmente esse filho acha que já sabe mais que o pai, que já aprendeu mais que o pai, e que é hora de descartar o pai. E pede a herança para fazer uma carreira solo. Repita isso: quem se sente abandonado, procura abandonar. E aí, gente,
eu vejo Deus nos dias de hoje focado em trazer cura sobre toda a orfandade. E eu estava meditando hoje na palavra de Deus, e eu nunca tinha olhado para esse texto a partir da forma como eu passei a olhar. Malaquias capítulo 4, verso 6 diz assim: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, se convertam aos seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Eu acredito que uma das grandes marcas do avivamento que precede a volta de Cristo vai ser pai convertendo o coração ao filho e filho convertendo o coração ao pai. Será uma cura na paternidade. Porque uma vez que há cura na paternidade, você não tem mais dúvida de quem você é. E se você não tem mais dúvida de quem você é, o propósito, a missão que o Pai tem para você fica claro. E aí a vida não faz mais sentido em se operar e manifestar através das dores da orfandade, mas sim em viver aquilo que Deus te chamou para viver. Você não tem mais tempo a perder com mimimi. Você não tem mais tempo a perder se sentindo coitadinho, porque você agora sabe quem você é. Quem está entendendo isso, diga amém. Quem aqui já fez a oração do Pai Nosso? Levanta a mão. Hoje eu também olhei para essa oração de uma forma completamente diferente. Qual é o nome de Deus? Qual é o nome de Deus? Se você for para o Antigo Testamento, você vai ter várias expressões para o nome de Deus, para trazê-lo como Deus provedor, Deus que sara, Deus que cura. Mas hoje, se você quer chamar Deus pelo nome, você precisa chamá-lo de Pai. Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus. Repita isso: Pai nosso, que estás nos céus. E na sequência ele diz: santificado seja o vosso nome. Hoje no banho, o Senhor falou comigo: o meu nome Pai precisa ser santificado nos corações dos filhos que estão órfãos. Santificado seja o vosso nome, é dizer, santificado seja o teu nome como Pai na minha vida e na vida dos meus irmãos. O Senhor hoje está te convocando, te chamando a santificar o nome Pai na sua vida, que pode ter muitos significados pelas experiências que você já teve na vida. Mas acredite, nada se compara ao que você pode compreender e entender desse Pai que antes mesmo de você nascer já pensou em você e já te tinha como filho e filha. Posso ouvir um amém? Então veja bem, ainda que você tenha dores na paternidade e também dores na maternidade, dor com pai ou com mãe, e com isso tenha provocado em você a rejeição, eu quero que você entenda: a sua vida não começou no ventre materno. Repita isso: a minha vida não começou no ventre materno.
Efésios capítulo 1, verso 3 ao 6 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Repita isso: Deus me escolheu nele antes da criação do mundo. Acompanhe a leitura. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Repita isso: antes da criação do mundo, eu fui predestinado para ser adotado como filho. Vocês estão entendendo isso? Se toda distorção de paternidade começa a partir do momento que você nasce, na sua concepção, isso agora acaba. Porque quem você é, começou muito antes. Começou quando Deus sonhou e planejou você no próprio coração dele. Seu pai pode não ter te planejado, a sua mãe pode não ter te planejado, ou ainda que ambos tenham te planejado. Antes de qualquer pensamento no coração do seu pai e da sua mãe, você já estava no coração de Deus. Deus já pensava sobre você, Deus já sonhava sobre você, Deus já tinha planos sobre você. E é por isso que é impossível alguém entender quem é e qual o seu propósito e missão nessa vida, sem entender quem é o Pai, sem santificar a palavra Pai em sua vida. E é muito poderoso quando eu vejo Jesus, conforme diz o Evangelho de João, capítulo 14, o verso 18 e 19, dizendo: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Repita isso: em Cristo eu não sou mais órfão. Amém? E se você entender que em Cristo você não é mais órfão, você precisa agora começar a abandonar a prática de órfão e reconhecer o filho amado, a filha amada que você é em Cristo Jesus. E eu vejo aqui hoje então, que quando você descobre quem é Deus, você descobre quem você é. E se você descobre quem você é, você entende o porquê está nesse mundo. Posso ouvir um amém? E aqui começa a acontecer cura na paternidade. Repita isso: cura na paternidade. José tinha clareza de quem ele era. José tinha clareza de quem era Deus. José entendeu qual era o propósito e a missão dele em Deus. E para mim então fica claro que José, como pai de Jesus, tornou possível o cumprimento profético da vocação de Jesus. Repita isso: José
tornou possível o cumprimento profético da vocação de Jesus. Vocês observaram que na genealogia, capítulo 1, verso 1 diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E depois nós temos aqui no verso de número 16: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Preste atenção no verso 17. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio babilônico, e 14 do exílio até o Cristo. O que significa isto? Jesus, por definição, é raiz de Jessé, filho de Davi. Jesus pode ser chamado o leão da tribo de Judá, porque se cumpriu o seu nascimento a partir desse processo genealógico da tribo de Judá. Sabe o que é interessante? Maria não era da tribo de Judá. Maria, a sua descendência é da tribo de Levi. É interessante observar que Maria, da tribo de Levi, prima de Isabel, sem dúvida alguma foi agraciada diante de Deus. Ela foi vista diante de Deus como uma mulher agraciada. Mas preste atenção, de forma genealógica, não é ela que habilita o cumprimento profético na vida de Jesus, mas sim José. Então preste atenção. Aqui é possível então pensar que José não se tornou pai de Jesus só porque estava noivo de Maria, mas que Maria foi escolhida para ser mãe de Jesus porque estava noiva de José. Consegue entender? Para o cumprimento profético, Jesus teria que ter como pai alguém da linhagem da tribo de Jessé, de Davi. E agora, quem habilita isso? É José. E isso aqui, gente, traz um conceito importante. Maria teve um papel importante na vida de Jesus. Mas José foi quem tornou efetiva o cumprimento da profecia de que da tribo de Jessé, aliás, da descendência de Jessé, de Judá, viria o Cristo. Quem entendeu isso, diga amém. E acredite, cada um de nós temos um cumprimento profético para a nossa história nessa terra. E você precisa entender que o Pai está habilitando você para viver isso. À medida que você santifica o nome dele na sua vida e entende quem você é. Mas José também é alguém com quem Deus pôde contar para criar o seu próprio filho, para discipular o seu próprio filho, para treinar o seu próprio filho. E hoje o meu coração ardeu quando eu fiquei pensando que para homens como Moisés, Deus confiou a condução de um povo, milhares de pessoas. Para homens como Davi, Deus confiou um reinado. Para homens como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Ele confiou a sua palavra. Mas para José, Ele confiou o seu único filho, o Salvador do mundo. E hoje, ao mesmo tempo que é interessante, eu também acho lamentável ver como que homens têm sido tão menos interessados nas coisas de Deus em relação às mulheres.
É basicamente assim, 75% mulheres, 25% homens. E isto é um indicador do quanto a nossa geração tem homens feridos na paternidade. Homens que não estão ocupando o seu lugar em Deus, porque ainda não santificaram o nome Pai em suas vidas. E por não santificar o nome Pai em suas vidas, não estão assumindo os seus lugares como pai, como sacerdotes, como esposos, como filhos, mas principalmente como amigos e servos de Deus. Faz sentido isso? E José foi um homem com quem Deus podia contar. Um homem a quem Deus podia confiar coisas preciosas. Um homem com quem o próprio Deus pôde contar para proteger o seu filho. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 2, o verso 13 ao 15. Tem algo precioso que eu quero destacar antes de encerrar. Mateus capítulo 2, o verso 19 ao 22. Primeiro 13 ao 15, depois 19 ao 22. Diz assim: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, toma o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes foi procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino, a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Veja bem, não é Deus simplesmente dizendo: leva o menino para o Egito. É Deus dizendo: José, protege o meu filho, cuida do meu filho. Mas veja que é interessante o verso 19 ao 22 também, que diz assim: depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, do Egito, e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim se cumpriu o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então José não é apenas um pai com quem Deus pôde contar. José não é apenas um pai com quem Deus pode contar para proteger o seu filho. José é um pai com quem Deus pôde contar para planejar o futuro do filho. E na hora de planejar o futuro do filho, não foi José se projetando na vida de Jesus, mas foi José conversando com Deus e dizendo: Deus, quais são os teus sonhos para o nosso filho? Quais são os teus sonhos para Jesus? Para onde eu vou hoje? Que direção eu tomo agora? José é um pai que ouvia Deus. José é um pai que obedecia a Deus. José é um pai que ficou referenciado nas manifestações de sabedoria de Jesus. Repita isso.
José se vinculou a Jesus. Sabe o que é interessante? Jesus não precisou seguir o ofício de carpinteiro para cumprir com o desígnio dele. Quando Jesus começa a manifestar aquilo que ele carregava, as pessoas ficam admiradas. Por exemplo, Lucas capítulo 4, verso 22 diz assim: todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Não é este o filho do carpinteiro José? Hoje é dia dos pais. E a minha oração é que os frutos dos vossos filhos sejam referenciados pelo Pai que você está sendo a serviço de Deus. Ser pai é assumir um ofício de Deus para fazer esse mundo diferente. Ser pai é representar a figura do próprio Deus na vida do filho. E seja você hoje um pai físico de alguém, seja você hoje um pai espiritual, um discipulador de alguém que você gerou para Cristo, entenda, você não está criando filhos para si. Você não está criando discípulos de si. Você está fazendo discípulos de Cristo. Você está fazendo e criando filhos para Deus. E portanto você não tem o domínio sobre o destino dos filhos de Deus. O que você tem é um coração submisso para cuidar dos filhos de Deus, para que cada um deles saibam quem são, reconheçam o seu propósito e vivam a sua missão.